É a forma que Deus está trabalhando nesses dias, né? Deus realmente está chamando os seus filhos. Ele sempre escolheu uma nação, ele sempre escolheu um idioma para falar. Ele não falou com vários idiomas, ele falou em um só e foi traduzido, né? Na mensagem de Esmila 144, ele disse: Jeová falou em inglês e foi traduzido. Jeová hoje fala em português, né, para nós. E a gente está vendo hoje com os nossos próprios olhos os frutos, né, desta árvore noiva. Os frutos de Apocalipse 10, 8 a 11. O Brasil está enxergando. Hoje Deus nos deu Facebook, né, essa internet, que de um lado é uma maldição, mas do outro lado já serve de bênção. Como o irmão Brano fala na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, perguntaram sobre a televisão para ele, ele disse que poderia ser uma bênção, mas as pessoas têm feito uma maldição. Mas nós podemos fazer dela uma bênção, não é verdade? Nós podemos fazer dela uma bênção. Jesus pôde pegar lodo e abrir os olhos de um homem cego, não é verdade? Como o lodo também pode cegar um homem que tem vista, né? Você vai esfregando nele e ele não enxerga mais. Então Deus realmente está nos mostrando para o Brasil os frutos de um ministério tão simples, né? De um homem tão simples, tão humilde, né? Talvez alguns anos atrás as pessoas olhavam e diziam: não vai muito longe. Já foi a Angola, já foi a Portugal, foi a Romênia, a Hungria, a Moçambique, a Guiné-Bissau, e está sendo alcançado os países de língua portuguesa. Agora há pouco o pastor Diamantino esteve dando a ceia a um grupo de irmãos que escutaram o CD lá em Moçambique, onde há costume diferente, fala português, mas tem muitos dialetos, muitas línguas, e essa mensagem era para pregar a línguas, né? E povos, tribos, línguas e nações. E aí a gente vai entendendo por que línguas, né? Ele disse: os irmãos que estão ali em Moçambique, eles todos falam português, mas todos eles têm uma língua diferente, eles têm um dialeto diferente um do outro, né? Por pertencerem a tribos. E essa mensagem chegou a eles ali. Se Deus quiser, este ano vamos lá. Eu pensei que eu não ia, né? Ele disse: não, pastor Diamantino já foi, eu não preciso de ir, né? Aí ele mandou uma mensagem e disse: não, mas de todo jeito você tem que vir, né? Vamos lá, né? Vamos lá provar a culinária deles, que eles provaram a nossa e gostaram, né? Então nós vamos lá provar deles, mas é natural, né? Porque Deus realmente está alcançando através do ministério simples e humilde, né? Nós temos tão grandes ministérios aqui no Brasil, grandes homens, né? Coisas tão grandes que Deus não consegue usar, coisas tão sábias que Deus não consegue usar, trabalhar com essas ferramentas tão caras, né? Tão melindrosas. Mas nós temos que, você sabe, existem pessoas que ganham muito dinheiro em herança e eles não sabem administrar, em pouco tempo empobrece. Nós temos que saber administrar essa mensagem que João tem nos entregado, porque é uma fortuna. Teve pessoas que não souberam administrar, né? Se descambaram, se desviaram, né? E como as escrituras falam de Judas, né? Ele se desviou com a fortuna que ele recebeu, foi chamado apóstolo do ministério de Jesus Cristo. Não somente foi chamado, mas ele exerceu também. Agora imagine só o que eu e você temos recebido através do CD. Eu não entendi os selos, tinha lido várias vezes. Não entendi as eras, tinha lido várias vezes as eras. As mensagens, centenas de mensagens que lia, não entendia nada. Até que eu vi um CD, eu ouvi um só, né? E me abriu, como abriu de vários irmãos que estão aqui, né? E eu realmente pude ver essa realidade, essa mensagem. Então eu recebi também herança, que quando Josué entrou com o povo na terra, ele repartiu
aquelas dezenas e dezenas de cidades com aquelas tribos, com aquelas tribos dos filhos de Israel. Então eles tinham que trabalhar. Tinha a tribo que cuidava do gado, outra que plantava, e assim sucessivamente. Então nós temos que saber administrar a mensagem que nós temos recebido. Nós temos que ser bons despenseiros, né? desta riqueza. Nós temos visto de muitas pessoas que também receberam. Vocês pensam que eles não vão dar conta naquele dia? Que eles não vão enfrentar João cara a cara naquele dia? Claro que vão. Esses pastores que estão hoje aí, como o pródigo, gastando a fortuna do pai com as meretrizes, com este mundo, eles pensam que não vão dar conta? Claro que vão dar conta. E vocês, eu, teremos que dar conta desses trovões que temos recebido, novo nome, né, dessas revelações, dessa mensagem. É uma fortuna. É uma fortuna. Nós temos que ser bons despenseiros, não aqueles que gastam tudo, né, que não sabem o valor que é essa mensagem. Por isso, nós temos ouvido tremendas mensagens no fim do ano. Nós temos ouvido durante todo o ano tremendas e tremendas mensagens. Agora mesmo ouvimos essa tremenda mensagem. Não vamos ser como aqueles que deram as suas desculpas, né? Eu comprei 2 juntas de boi, tenho que experimentar, casei, por isso não posso ir, né? Não vamos ficar acomodados, porque teremos que dar conta. Deus abençoe vocês. Os que não cantaram até agora vão cantar no final, mas a gente também teve uma perda de uma pessoa muito preciosa aqui. Enquanto eu estava viajando, o irmão João Gabriel partiu. Então eu tenho que dar uma nota. Mas antes de dar essa nota, eu escutei o testemunho da irmã Maria hoje, que esteve lá no funeral. Ela e seu filho Joel. E às vezes você pensa que aqui é uma igreja cheia. Não. Somos um grupinho pequeno, né? Tenho muitos grupos, tenho mais de 50 famílias que eu atendo, então é muita gente. Mas aqui é pouquinho. Lá em Viamão é pouquinho, lá em Capão da Porteira é pouquinho. Estão nos escutando, Deus abençoe vocês aí do Capão da Porteira. Então, o irmão João Gabriel foi o homem que orou para que Deus abrisse um tabernáculo aqui em Sapucaia. E quando esse tabernáculo abriu na rua Pará, ele foi o primeiro a sentar ali, juntamente com a família Dias, né? E depois vieram outros irmãos, né? Como o irmão Márcio, Roberto, né? Aqui tem muita gente que tropeça em Porto Alegre, pessoas que passaram por aqui, são daqui e tal, mas eles não esquecem, né? Então, de vez em quando chegam aqui também. Então o irmão João foi fiel aqui até o fim mesmo. Então no dia 29 à tarde ele partiu para o Senhor. 2 semanas antes eu estive dando a ceia para ele, e então nós não pudemos deslocar de Franca para vir aqui para prestar as últimas homenagens, mas Deus me deu a honra de lavar os pés daquele santo, né? E foi 2 semanas atrás, e dar a ceia do Senhor para ele, né? E ele já estava querendo ir para estar com o Senhor. Então ali no cemitério eles queriam saber onde estava a igreja que o irmão João frequentava. E eu gostei do seu testemunho, irmã Maria. A irmã Maria levantou e disse assim: aqui está eu e meu filho, nós somos a igreja. Nós somos aquele pequeno grupo que ele assistia junto, né? Deus abençoe, né? Tem uma Maria, né? Representa a igreja, e tem um Joel, né? Deus te abençoa. E o irmão João foi bem representado ali. Ele nos representou. Nós, aliás, fomos bem representados por vocês ali, né? Tanto eu como o pastor Osmar, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Deus enviou um pastor ali, o filho dele chamou um pastor da Assembleia, disse umas palavras ali, né, que Deus recompensa ele também, né? Por que um pastor da Assembleia? Foi um Osmo que fez o funeral do irmão Branco, que nunca foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Foi um Osmo, né? Não tinha nenhum unicista capaz para poder fazer o funeral, né, do santo profeta de Deus. E eu pensei num pastor e outro, mas era melhor um assembleano mesmo ir lá
e dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para salvar o irmão João, do que levar uma primeira e segunda etapa lá para dizer bobagem. Igual nós presenciamos um camarada se titulando pastor do funeral do irmão Alain e dizendo bobagem na volta por lá, e era da mensagem. Então esse assembleano, Deus honra ele. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Deus abençoe aí os irmãos de Franca. Eu creio que o pastor Osmar também está assistindo esse culto. Irmão Eliese, né? Todos aí no Tabernáculo Brana, em Franca. Irmão Mesquita, os irmãos do Pará. Pastor Sebastião Mendes, que está em Marabá. E os irmãos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, a família Covate, irmão Yosif Estrava, também aí em Faro, em Portugal, enfim, todo o Brasil, os irmãos da Bahia, Mato Grosso, irmão Joel, os irmãos aí de Pelotas, os irmãos de Santa Maria, da Boca do Monte, irmão Jorge. Quarta-feira eu estarei aí com o pastor Diamantino em Santa Maria. Terça-feira agora em culto em Caxias, ali no bairro Santa Corona, e quinta-feira em Bom Jesus nós temos o culto ali com o pastor Diamantino, né? Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir a palavra de Deus através do servo de Deus, o pastor Diamantino Fragoso da Costa, de Luanda, Angola.